Olá, você está no canal Clique Síndico do YouTube. E hoje nós vamos tratar um assunto para lá de importante e para lá de polêmico. A administradora de condomínios pode contratar síndico profissional para os seus condomínios? Convidamos para esse debate Cíntia Monguilhot, que ela é diretora de condomínios da Crédito Real, Gisele Vargas, síndica profissional, e a doutora Shalom Raim, que vai nos tratar dos aspectos jurídicos deste tema. E eu começo com a Cíntia, que ligou o microfone. Liguei agora. Que ligou o microfone. Primeiro, muito obrigado por ter me desafiado. Mantenha esse hábito. E eu te pergunto, Cíntia, o seguinte: como iniciou a atividade de síndico profissional na Crédito Real e qual foi a sua motivação? Boa noite a todos. Ayrton, obrigada pelo convite e obrigada pela presença dos senhores. Eu estou na Crédito Real desde 2012 e essa oportunidade de mercado surgiu quando um cliente, que é um cliente em comum de locações, assessoria, administração de condomínios e síndico, nos procurou. É um investidor, esse é o nosso nicho de mercado, né, que é o foco desse serviço. A Crédito Real não tem a pretensão de prestar esse serviço nem concorrer com os senhores. E esse investidor solicitou que a gente fizesse a prestação de serviço para esses 3 serviços. Locar todos os imóveis deles, de 10 condomínios, fazer assessoria à administração e fazer o serviço de síndico profissional. Foi aí que nós começamos. Nós estamos com esse cliente há 10 anos, né? Desde lá ele nos mantém nos 10 condomínios e a gente tem outros síndicos com esse perfil. Antes da gente avançar, eu acredito que a gente tem muita coisa para discutir nesse mercado. Eu não era desse mercado, eu entrei em 2012, e eu penso que o nome administradora de condomínio já está errado, porque, de fato, nós não somos administradoras quando a gente faz o serviço de assessoria, né? Isso era uma coisa que, quando eu cheguei no mercado, tá, mas só um pouquinho, a administradora é administradora ou ela é assessora à administração do síndico? Dá mais trabalho falar assessora à administração do síndico, mas é o que nós somos. E eu acredito que esse erro, esse equívoco, ele até confunde os condôminos, porque às vezes eles não entendem que a figura maior no condomínio é o síndico e não a administradora, porque a gente chama de administradora. Então, eu costumo dizer que nós prestamos serviço de assessoria à administração de um síndico, né? O administrador é ele. Então, temos muito debate nesse mercado, nós temos muitas dores para resolver em conjunto, né? E me coloquei à disposição por isso aqui nessa noite. Muito obrigado. Gisele, sindicatura profissional e o mercado gaúcho, desde 2012, que foi quando foi, de fato, oficializada a figura do síndico externo, que é o que está no código, né? E até os dias de hoje. Tu tem 1 minuto. Fica à vontade. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite também. Me senti lisonjeada de estar aqui. Na verdade, eu acho que hoje, por o assunto ser bastante complexo, né, está representando a parte do síndico, né, que como vê toda essa situação, né? O síndico profissional, na verdade, quando eu iniciei, eu tinha 18 anos no ramo imobiliário, eu nunca nem ouvia falar em síndico profissional. E quando eu retornei ao mercado, tinha esse boom de síndicos. Eu relutei bastante, porque eu já fui gerente de agência, já fui gerente de contas, já tive do lado como administradora, e eu sempre, ainda na parte de comercial, quando eu trabalhei, eu sempre usava que a administradora ela é um auxiliar de administração do síndico. Então, eu sempre usei, nos termos comerciais, auxiliar, porque, na verdade, quem tem o poder é o síndico, né?
E então eu vejo hoje toda essa questão como síndico, e eu acho que o mercado tende a crescer muito. Eu, inclusive, há um ano e meio atrás, eu coloquei, eu disse assim, olha, o serviço de síndico, com certeza, ele vai ser vai ser maior, que vai acabar que as administradoras vão diminuir, sabe? Eu fiz essa projeção assim da minha cabeça. E eu ainda acho que tende a esse mercado, porque realmente quem tem o poder hoje é o síndico, ele profissional. Cada vez, assim, hoje nós estamos aqui reunidos, eles buscam mais conhecimento, então o síndico profissional ele vem buscando. Eu agora mesmo estou ministrando um curso de síndicos e eles vêm buscar esse conhecimento. Então eu acredito que é um mercado que vai crescer mais ainda. E aí a gente entra na questão de que as administradoras também vão modificar um pouco esse mercado, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Vamos lá, obrigado. Doutora Shalom Raim, qual a relação que se estabelece entre a administradora contratante e o síndico profissional contratado? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu fico sempre muito feliz de falar sobre condomínios e ver como tem pessoas dispostas a ouvir e aprender. Tu perguntaste da relação entre o síndico profissional e administradora. Vamos falar um pouquinho antes sobre o histórico disso, né? Tu falaste do Código Civil, da alteração de 2002. O Código Civil, como vocês sabem, em 2002, ele trouxe um capítulo específico para os condomínios, né? O condomínio edilício. Antes, as regras elas estavam esparsas pelo Código Civil, as regras de contrato, de empreitado, de obrigações, de responsabilidade, e lá na Lei 4591 de 64, que essa que é a lei dos condomínios e das incorporações. Lá nessa lei, no artigo 22, já estava previsto que o síndico podia ser pessoa física ou jurídica. Então, a gente já tinha isso lá em 64, quando começou a se regulamentar esse mercado. Foi uma grande expansão imobiliária que teve no país e veio essa lei para proteger o consumidor, né? A questão das incorporadoras, dos loteamentos. Então, lá naquela época, já era bem comum o contador ou a imobiliária ser o síndico. Isso lá nos anos 60, 70. Depois as coisas, né, foram evoluindo, modificando. Em 2002, o que o Código Civil diz? No artigo 1347, veio regulamentado que o síndico pode transferir para outro a administração do condomínio. É o artigo 1347. O que diz esse artigo? Que o síndico ele pode passar parte das suas funções administrativas da gestão para uma imobiliária. Porque antes a gente tinha muito aquela autogestão, né? O Código Civil diz que é a obrigação do síndico cobrar as cotas de condomínio. Antigamente a gente podia depositar na conta do síndico, ou um contador fazia isso, né? Então veio essa possibilidade regulamentou essa possibilidade de transferir para a imobiliária. A relação entre o condomínio e a imobiliária, tá? Primeiro, o que vocês acham, que é uma relação de consumo? Não, é uma relação de mandato, né? A imobiliária, ela representa o condomínio. O condomínio não é um consumidor do serviço da imobiliária. A gente vai pelo artigo 653, que diz que o mandato é quando tu passa funções para alguém vai agir em teu nome. Então, qual é a primeira coisa que vocês síndicos fazem quando entram numa imobiliária? Vocês assinam uma procuração, né, para a imobiliária, para vocês poderem receber, para a imobiliária poder receber, pagar os seus fornecedores, convocar as assembleias, né, a imobiliária que assina ali, o consultor que assina aquela convocação. Então, imobiliária e condomínio é uma relação de mandato. O síndico morador e o condomínio é uma relação obrigacional, né? É um síndico morador, ele é eleito, o artigo 1348 traz as funções dele, então ali é uma relação de obrigação, ele representa os moradores, né? E o síndico profissional, aquele que tem uma empresa de síndico profissional, ele não é de imobiliário, ele não é um morador, aí a gente tem uma relação de consumo. O judiciário já entende que a empresa de síndico profissional, ela é um prestador de serviço e o condomínio é o destinatário final, então a gente tem 3 relações, imobiliária e condomínio, mandato, síndico morador e condomínio, obrigacional, síndico profissional e condomínio, consumidor. Então, no direito a resposta para tudo é depende, né? Se nem na matemática 1 mais 1 é 2,
no direito muito menos. Então a gente tem divergências, isso foi uma construção, não foi sempre assim. A gente tem decisões de juízo de primeiro grau entendendo que a imobiliária é consumidor, foi no Tribunal de Justiça e disse não é, chegou no STJ e ele diz não é consumo. Então as coisas vão sendo construídas. Então essas três relações existem no tema que a gente está abordando aqui. Muito bem, bem explanado. Algum questionamento entre vocês? Não, só um dado Microfone. que eu acho importante. Eu questionei o Secov a respeito de autogestão, e hoje no Rio Grande do Sul nós temos 15.600 condomínios e 4.300 são autogestão. Então o síndico faz os dois papéis, de síndico e de assessoria e administração. Né? Esse é um dado do Secov. E eu bastante, ainda é bastante. E eu tinha uma dúvida, doutora, a respeito do síndico profissional. Não é mandato. Ele é mandato, mas tem uma relação de consumo também. Por exemplo, o síndico profissional não vai uma assembleia destituí-lo, ela vai fazer isso, mas tu vai rescindir o contrato também. Tu vai ter um contrato regrando. Quantas vezes o síndico vai no condomínio? Né? Se ele não fizer determinada coisa para a qual ele foi contratado, qual vai ser a penalidade? Qual é o aviso prévio para rescindir? Tem multa contratual, inclusive a gente tem ações de condomínio entrando na justiça contra síndico profissional aqui no Rio Grande do Sul. Eu até trouxe uma decisão para ler algumas partes para vocês sobre isso, querendo uma rescisão motivada, uma justa causa. Então, ele trazia ali várias alegações de erro na prestação desse síndico profissional. O judiciário entendeu como uma relação de consumo e acatou a justa causa, né? O síndico foi penalizado. Então, realmente, é um mandato, mas também é um contrato, porque é um serviço prestado, se encaixa no Código do Consumidor. É alguém prestando um serviço e alguém recebendo. E aí entra a questão também importante da inversão do ônus da prova, né? Eu trouxe um acórdão também aqui do Rio Grande do Sul, de um condomínio, entrou com uma ação contra uma imobiliária, né? Saiu da imobiliária, não quis pagar a multa, entendeu que era justa causa, e nesse processo o advogado não pediu para ouvir o síndico anterior, não produziu prova, perdeu o prazo dessa produção de provas, e depois ele disse para o juiz que quem tem que provar é a imobiliária, é a inversão do ônus da prova. E o juiz disse, verdade, é a imobiliária que tem que provar. O advogado da imobiliária era bom, não era eu, mas era bom, e ele agravou essa decisão. Chegou no tribunal e disse, não é inversão do ônus da prova, teu prazo passou, vocês agora, né, perderam, e não é inversão do ônus da prova, é mandato. Então, a gente vê várias decisões diferentes no Brasil inteiro, é algo sempre em construção, né? Até que se ajuste tudo isso, quantas conversas destas e outras deveremos ter? Voltamos então para a Cíntia. Cíntia, a administradora é uma auxiliar de administração de condomínios. Como um funcionário se posiciona ante a sua responsabilidade? CPF na Receita. Cíntia, como uma auxiliar de administração de condomínio, como um funcionário se posiciona ante a sua responsabilidade do funcionário, haja vista que ele tem o seu CPF na Receita, tendo como empregador sua auxiliar de administração? Tá, eu vou ver se eu entendi, mas tu quer dizer se a imobiliária for a síndica. Eu acho que é nesse aspecto, né? Porque se o CPF do síndico estiver na Receita, é a imobiliária síndica. Sim, só pode ser assim. Na realidade, a Crédito Real, quando faz, né, contratos de síndico profissional, e na realidade eleito em assembleia, né, porque é assim que funciona, nós temos o mandato, é a assembleia que nos escolhe e que nos elege, o CPF que vai para a Receita é o meu, ou da gerente da área, né? Não é do funcionário seletista que nos representa, porque, de fato, quem é a síndica é a Crédito Real. Não é, a gente contrata um funcionário com um vínculo seletista, porque essa é o que a empresa escolhe, né? Nós não temos nenhum funcionário na empresa que não tenha este vínculo, e o CPF é o meu ou da gerente da área. Gisele,
E quando uma empresa de síndico profissional contrata síndicos para atender os seus condomínios? Então, na verdade, a gente sabe que cada vez mais as empresas de síndico estão crescendo e estão contratando pessoas para trabalhar, sejam elas PJ ou sejam elas por CLT. Só que o que eu entendo, tá, no meu ponto de vista, quando eu tenho uma empresa e eu contrato um funcionário que vai estar lá me representando. Tá? Na verdade, eu tenho uma administradora separada, que é a minha auxiliar de administração. Então, na verdade, qualquer questão que eu vá entrar com o funcionário é uma relação funcionário e empregador. Então, e aí, assim, me chama a atenção a questão da administradora, porque, na verdade, a administradora ela é a síndica, no caso da Crédito Real, é síndico. E como é que agora tu me deixou mais claro um pouco, porque como é que aquele funcionário que representa o condomínio iria cobrar algo da administradora? Porque, na verdade, é uma questão assim, que até eu acho que os grupos usaram, né, a raposa cuidando do galinheiro. Né? Então, é isso que é o questionamento maior. Né? E isso me causa um desconforto. E, claro, aí o meu posicionamento também, eu acho que de vários síndicos, é que, imagina, eu, síndica profissional, entrar em contato com a Crédito Real para ela vir trazer uma proposta, e daqui a pouco passa um tempo, ela tem todo o conhecimento daquele condomínio, e aí o condomínio quer um síndico profissional, e aí a Crédito Real vai lá e vai se posicionar, entendeu? E vai acabar que eu estou levando o meu concorrente para dentro do condomínio. Então, essas questões que acabam, eu acho que, causando um desconforto. Eu, sinceramente, me causa um desconforto. Imagina, eu chegar num condomínio e, daqui a pouco, estar deparando com a Crédito Real lá, concorrendo comigo. E eu acho que foi isso que aconteceu, né? Que a gente acabou, eu também estava no grupo e acabei ouvindo isso. E me coloquei no lugar do síndico e teve outros relatos. Então, é essa questão que eu acho que ficou... Porque a gente sabe, hoje em dia, a gente sabe que muitas imobiliárias, antes mesmo da Crédito Real apresentar o serviço, têm o seu síndico profissional preferido, como a gente diz. Né? Eu acho que os síndicos todos aqui, quando começam, têm uma dificuldade muito grande de entrar nas administradoras, porque elas já têm os seus preferidos e, muitas vezes, elas te pedem uma proposta simplesmente para cumprir uma tabela. Né? Então, agora, o que ficou mais claro foi que, assim, né, no caso, vocês simplesmente já trouxeram o serviço. A Crédito Real é síndico profissional também. E aí eu também levanto a questionamento. Acho que a própria administradora também se sente desconfortável se eu, hoje, Safecom, que é a empresa que eu represento, também colocar como administradora. Então, vai causar um transtorno também. Então, eu acho que os papéis estão se misturando, entendeu? E aí eu acho que é uma dificuldade. Doutora Shalom, o assunto realmente fica polarizado entre administradores de condomínio e síndicos. Eu acredito que seria interessante a gente pular para a Cíntia agora, depois formula a pergunta, e ela faz o contraponto. Uma coisa que a gente tem que separar é que, assim, a Crédito Real ela é uma assessora à administração de condomínios, é esse o nosso trabalho. A gente teve duas situações pontuais e que estrategicamente não é o que a gente quer, porque nós não queremos fazer concorrências com o síndico profissional. Estrategicamente não é isso que eu quero. E é importante que a gente saiba que não é só a Crédito Real que presta serviço de síndico profissional como administradora, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que todas, né? Umas até demitiram as pessoas e elas abriram as suas empresas, mas tem cliente ainda como síndico profissional sendo administradora, eu acho que em todas. Por quê? Porque tem um nicho de mercado que foi desenvolvido o relacionamento com aquele cliente e ele quer o serviço da administradora como síndica. E vale a gente questionar por que isso.
Olha, porque eu sou um proprietário do prédio inteiro e eu quero fazer os 3 serviços junto, eu tenho a minha equipe para auditoria, como a gente fala, né? Não é a galinha, a raposa cuidando do galinheiro, porque eu tenho clientes que têm auditores independentes todo mês. Eu tenho clientes que, porque eu trabalho, o nosso foco é investidor. Não é uma pessoa, uma empresa que tem 10 condomínios, que tem 6 condomínios, que tem 5 condomínios. Então, é esse o nosso público-alvo. E não porque a Crédito Real quer prestar esse serviço, porque, para nós, em muitas situações, ele é um serviço deficitário. Vocês sabem o custo, quanto é uma proposta hoje em dia? Hoje em dia, nós temos proposta no mercado de R$400, e nós pagando um seletista para nos representar, pagando plano de saúde, vale transporte, vale refeição, salário, encargos sociais, não é esse o meu core, não é isso que eu quero fazer. Mas eu não posso deixar de perder outros negócios, porque eu vou deixar de atender uma demanda que o meu cliente está pedindo naquele momento. Então, sim, erramos em algumas situações e não queremos errar mais, né? Mas fugiu do controle mesmo em 2 situações, e eu digo que não é o nosso público. Imagina, 40% da nossa carteira, e nós temos aqui síndicos profissionais que nós atendemos, né? 40% da nossa carteira é síndico profissional hoje. Eu não tenho como entrar em atrito com esse público. Não seria inteligente da nossa parte, né? Não sei se ficou alguma dúvida, se eu consegui esclarecer. Claro. Doutora Shalom, você acredita que o Judiciário terá uma demanda referente ao tema do nosso debate? Já existem diversas demandas em relação ao tema síndico profissional. Em relação à administradora prestar o serviço de síndico profissional, eu vou te dizer, eu ouso dizer que não, porque eu desconheço, eu estou aqui falando sem defender nenhum dos lados, defendendo os dois, como boa advogada, e eu desconheço uma imobiliária que o foco seja administrar condomínios e ser síndica. Pelo que eu percebo, é um serviço à parte para algum tipo de cliente, né? Até porque, se a Crédito Real fosse administrar e ser síndica de todos os condomínios que ela administra, ela ia falir, os funcionários iam ter problemas psiquiátricos, eles não iam continuar trabalhando na Crédito Real, eles iam pedir demissão todos, né? não ia ter como, né? E agora, um outro lado, assim, uma questão prática e hipotética que eu trago para vocês, tá? A Crédito Real, vamos usar o exemplo da Crédito Real. O funcionário da Crédito Real, que é o síndico profissional de alguns condomínios. E aí o conselho começa constantemente a reclamar para a Crédito Real desse profissional. A Crédito Real vai ter que convocar reunião com o conselho, vai ter que tentar resgatar o condomínio. Provavelmente, digo, se eu fosse empresária, se eu fosse gerente da Crédito Real, eu ia chamar esse funcionário e eu ia conversar com ele, chamar a atenção dele, porque eu não quero perder contratos de condomínio de administração por causa de um funcionário que não está prestando um serviço satisfatório. Isso pode acontecer, porque o medo que vocês sempre falam, que as pessoas comentam, é a falta de ética que pode haver, né? E aí eu vou perguntar, o que é ética, né? Ética é aquele conjunto de valores morais, o que é correto e o que não é, né? Esse conjunto de uma determinada sociedade em determinado tempo. E moral é aquilo que é a prática, né? Cada um tem a sua concepção de moral e como colocar aquela ética em prática. A gente pode ter um síndico morador imoral, a gente pode ter um síndico profissional imoral, a gente pode ter um síndico imobiliária imoral. E agora, voltando nesse meu exemplo hipotético, se a Crédito Real tem um síndico morador que está fazendo aquela lambança no condomínio, vocês acham que ela vai se sentir mais à vontade de chamar esse cliente numa salinha e dizer, mano, te emenda? Ou vai chamar o funcionário deles, né? Também tem esse outro lado que a gente tem que pensar. Até com síndico profissional, tu pensa, olha, agora eu vou chamar a atenção dele e eu vou perder 10 condomínios que ele tem aqui na Crédito Real, ou ele é um cliente, agora eu vou chamar o síndico morador e dizer que ele... Tu não podia ter feito isso sem assembleia, tu vai falar de um jeito, se é um funcionário da Crédito Real, eu acho que a Cíntia vai ali, ó, chamar ele... E também a gente não pode esquecer dos 4.000 autogestão, né, gente, que está sendo feita a administração total por uma pessoa, que é o síndico.
né? Então, não estou aqui dizendo que o meu foco é esse, de verdade não é, até porque vocês sabem o risco que é ser síndico de um condomínio. Então, além da despesa ser alta, eu ser assessora e auxiliar e síndica me traz mais risco, e eu não quero isso para nós. Não é esse o nosso foco. E a questão dos preferidos também, que foi comentado aqui, não é só a administradora que tem seu síndico preferido tem seu encanador preferido, tem o seu empreiteiro preferido, o seu advogado preferido, e às vezes não é nem uma questão de antiética ou de conluio. Eu vou dizer né, em alguns processos que eu atuo, eu penso, puxa, seria tão bom se o condomínio contratasse esse engenheiro, porque ele entende tanto dessa matéria, e o condomínio vai ganhar se o engenheiro fizer esse laudo. Aí eu vou indicar esse engenheiro e vão dizer, Chalonça trabalha com esse engenheiro, é preferido. É preferido porque ele trabalha muito bem, né? Então é um bom motivo para ser um preferido, né? Nós vivemos num país em que não adianta tu ser honesto, tem que mostrar que é honesto. Infelizmente, na vala comum, uma indicação às vezes é mal vista. E não tem nada de errado na indicação. Absolutamente nada de errado. O que existe, a prática que todo mundo está imaginando que a gente venha tomar aqui como tema, e não vamos tomar, não é o fato em si da indicação ser remunerada. A indicação pode ser remunerada. O que ela não pode ser é escusa. O que ela não pode ser, o que ela deve ser é explícita. Explicitou, está tudo certo. O problema é o baixo dos panos. Isso é um jeitinho brasileiro, arraigado do nosso mercado e que deve ser combatido. E hoje aqui nós temos um assunto a ser tratado. E possivelmente, se for da vontade de todos, e se me provocarem, meia palavra é suficiente para isso. E uma curiosidade, a OAB, ela recentemente, agora em 2019, ela trouxe num provimento, ela regulamentou a comissão entre advogados, né? Uma indicação de um advogado por um outro advogado, ela permitiu que o advogado que indicou receba uma comissão pelaquela indicação, né? A OAB está sempre em cima nessa questão de ética, ela está sempre cuidando, né? Inclusive, ela também regulamentou, por exemplo, que agora a gente pode fazer dancinha no TikTok, todos aqueles vídeos de Instagram, toda essa questão do marketing social, a OAB também vem em cima regulamentar, mas a Crédito Real, ao que me parece, pelo menos o que tem a seu favor, é ser aberto, ser contratual e ser às claras. Esse tema, vamos deixar para uma provocação que tomara que seja feita o quanto antes para eu tomar esse assunto. Não me provoque. Vamos para o nosso quarto bloco. E a Cíntia começa novamente. Cíntia, o mercado é muito grande e carente de qualificação. Como você vê no médio prazo a colaboração das administradoras nesse segmento de mercado? Por que eu te pergunto isso, Cíntia? Não existe a formação pelo MEC, existe o pós-graduações, né? Uma formação de síndicos. Um tempo atrás tinha um curso de síndico de 16 horas. E eu tenho a pretensão de dizer na frente de todos vocês que não existe um síndico 100%, que entende de todas as valências de um condomínio. Não existe. São muita coisa para saber, tá? O que se sabe é conduzir as questões. Em função da administradora concentrar uma quantidade de bronca que acontece todos os dias, isso faz uma casta que pode ser, as soluções podem aparecer rapidamente para um determinado condomínio. Esta prática, como é que tu vê ela? Desde que eu cheguei no mercado, eu identifiquei que carecia de muita informação. Isso faz muito tempo, né, gente? Há 10 anos atrás, é diferente do que é hoje. Hoje a gente vê um incentivo de cursos, todo mundo promove, nós temos muitas lives. Eu vejo que, apesar de a gente não ter uma certificação da área, nós temos algumas particulares, né,
tem síndico 5 estrelas, eu acho que tem outras no mercado, e eu penso que, desde lá, eu acho que há 8 anos, a gente vem fazendo o Condomínio em Foco, que era um evento presencial mensal, que sempre se trazia um assunto relevante do mercado. Por quê? Porque a gente quer informar o mercado. Quanto mais informado, melhor para todos, para os condôminos, né, para os síndicos, para a administradora, porque muitas vezes os nossos maiores conflitos estão na falta de informação, e deve ser com vocês também. Às vezes um condômino faz um questionamento, ele está brigando contigo e ele não entende do que ele está falando, né? Então, eu acredito que as administradoras têm feito esse papel de levar conhecimento através de eventos, né? A gente tem feito isso, nós temos um canal no YouTube que, depois da pandemia, nós fomos para o Condomínio em Foco virtual, e agora, esse ano, vamos voltar com o Condomínio em Foco presencial. E eu penso que é isso que a gente pode fazer, né? E agora, não sei se vocês sabem, mas nós, a Crédito Real e algumas empresas, muitas estão no Hub Tijolo, lá no Instituto Caldeira, porque nós estamos parando para pensar sobre as dores do mercado. E nós temos muitas dores. Nós temos que analisar as legislações de outros países, né? Quem teve no evento do Síndico Net ano passado, uma das palestras foi de um síndico do Havaí, e ele trouxe uma coisa que nos Estados Unidos, ou pelo menos naquela região, o fundo de reserva é algo que está em lei. Então, o país já sabe que o condomínio precisa de manutenção. Hoje a gente tem condomínios com 50 anos com saldo devedor. Quando eles têm que fazer... eu sinto que o síndico profissional, além do conflito que ele tem que agir, a maior demanda, ou a maior dor do síndico é ter que atender uma legislação e não ter recurso para isso. E as pessoas, olha, eu preciso fazer PPCI, eu preciso adequar, e as pessoas, não, mas nós não temos recurso, então como é que vamos resolver? Então, se a gente tivesse uma legislação que já saísse, o condomínio sai da instalação já com a obrigação de ter recursos, ele já vai facilitar a vida do síndico. Porque a gente sabe o que vai precisar fazer. Nós vamos precisar fazer reforma de fachada, nós temos que fazer as manutenções mensais, e hoje a gente está vendo que a maioria dos condomínios, pelo que eu vejo, até pode ter saldo credor, mas não tem recursos para fazer tudo que precisa de manutenção. E acaba que o síndico não faz, e a responsabilidade civil é dele, e os condôminos não querem aprovar. Isso é uma dor que a gente tem que debater. São essas dores que nós precisamos discutir, e são essas dores que nós temos que pensar como resolver. Nós temos que chamar os legisladores e dizer, olha, está difícil aqui, vocês têm que fazer algo para isso. Eu penso que a legislação de locação foi muito bem redigida, né? Ela é uma legislação limpa, clara, qualquer dúvida está ali. A de condomínios tem muita falha, a gente não tem respostas, está tudo na convenção, e o mercado gaúcho, lá na Crédito Real, por exemplo, 90% dos clientes não tem convenção. Não tem convenção, e isso é uma coisa daqui, porque nos outros mercados não é assim, porque a gente trabalha com conta pool, o banco não exige convenção registrada, nos outros mercados eles trabalham com conta individual, e se tu não tem convenção registrada, tu não tem conta. Então, nós temos que parar, principalmente no Rio Grande do Sul, com essa coisa de vamos economizar, economia porca, né? A gente tem que trabalhar mais profissionalmente dentro dos condomínios. E acho que a gente tem muita coisa a fazer no mercado e precisamos nos unir. Eu penso assim, desculpa que eu acabei me emocionando. Eu acho, Cíntia, que o nosso cliente, ele é um incompetente. Ele não sabe cobrar, não sabe nos cobrar. O condômino, ele fala por intuição, por achismo, e tem um poder de voto. E, às vezes, como é que é? De manada, como é que diz? Efeito de manada. Ele larga uma sugestão numa assembleia que é esdrúxula, e todo mundo acaba seguindo, e não tem amparo nenhum. Então, eu acredito, Cíntia, que esse mercado ele vai crescer a partir do momento em que nós tivermos clientes mais cobradores.
no tempo do jornal, tá? No tempo do jornal, eu atendia muito síndico, morador, por telefone, né? E eu cheguei a formar a seguinte opinião. O condomínio AA, CC, é tudo exatamente igual. Igual. E eu fiz na época uma analogia do trânsito, né? Dirigir aquele equipamento lá que nos locomove para lá e para cá é simples. A dificuldade é tu dividir espaço, né? No condomínio é a mesma coisa. Tu sabe que morar no condomínio, andar de salto alto, eu não ando de salto alto, viu, gente? Vai fazer barulho por debaixo. Então, essa formação, essa cultura, tem que ir na tenra idade lá nos bancos escolares, para formar cidadãos com consciência de viver em condomínio. Mas eu não estou aqui para eu falar, vocês têm que ser ouvidos. Sim, Gisele, os síndicos, tá? Ao contrário das administradoras, que tem quem as representa, o Secov, né? De que forma os já síndicos e os que veem nos condomínios uma oportunidade, não são síndicos ainda, precisam fazer para entrar no mercado que vai se tornar ainda mais competitivo? Pois então, na verdade, voltando um pouquinho antes de te responder, eu acho que assim o mercado ainda não está preparado, tá, para ter um síndico e uma administradora numa pessoa só. Tá? Eu fui, há uns meses atrás, eu fui num condomínio e ele me disse, olha só, o conselho me chamou e disse assim, olha, nós temos um síndico que é o dono da administradora, e que é o dono disso e daquilo, e eu disse assim, olha só, não está errado. Tá? Pode estar errado a maneira com que ele está fazendo isso, mas não é errado. Tá? Só uma questão ética do que ele está fazendo, a transparência do que ele está fazendo ali, como está apresentando as contas. E aí eu te digo que não está preparado, por quê? Porque a gente não só, por exemplo, num condomínio de 200 unidades, muitas vezes tu faz uma assembleia e vai 50 pessoas. Tá? As pessoas elas não querem saber, elas vão lá, pagam e não querem saber. Tá? Por isso, hoje, a gente tem ainda tanto síndicos profissionais, síndicos moradores, enfim, que são duvidosos, tá? E que acabam ferindo a conta do condomínio, a saúde financeira. E o porquê disso? E aí eu digo, não é só os condôminos que não estão preparados, o conselho também não está. E aí a minha preocupação, quem é que vai fiscalizar se não tem, se as duas pessoas estão numa figura só? E aí eu digo tanto na autogestão, que eu acho que há algum tempo atrás até tu me perguntaste, né, Ayrton, como é que eu era, qual era a minha visão em relação à autogestão, e eu também nunca pensei em fazer uma autogestão, porque eu acho que tem que ter as duas figuras, né, e uma acabar fiscalizando a outra, e aí eu contraponho, porque realmente a questão ali que a doutora falou, da cobrança. Tá? Um administrador, assim, eu já conhecia administradores, eu estou há 28 anos no mercado, e eu conhecia administradores que chegaram para o conselho e disseram, olha, o síndico está fazendo isso, isso, isso. Entendeu? Então, existe uma fiscalização. E aí, tudo, eu vou dizer, nada é errado se for feito com ética. Né? E aí, agora, voltando à tua pergunta ali, em relação a como é que os síndicos, eu vou te dizer que, assim, garimpar condomínios é bem complicado, tá? Porque o que acontece? Para te chegar, o síndico que está começando agora a chegar até um condomínio, é difícil. Por quê? Porque, na verdade, se ele chega para uma administradora, muitas vezes essa administradora já tem os seus síndicos de preferência. E aí, como é que tu vai fazer? E aí tu vai bater de porta em porta,
né? E aí eu te digo que aí acaba a desvantagem, porque a administradora, como síndica, ela já vai conhecer o condomínio, então vai ser mais fácil ela estar trabalhando aquilo ali, sabendo das dores do condomínio, sabendo como é que o condomínio está financeiramente. E aí, imagina, numa concorrência, vai acontecer. Não, eu vou escolher a administradora, que vai ser a síndica, por quê? Porque ela já trabalha o nosso condomínio. Entendeu? E pela falta de experiência, às vezes, dos moradores, é óbvio que eles vão optar. E aí eu vou dizer que aí, assim, a concorrência acaba se tornando um pouco desleal. É nesse sentido que eu coloco, entendeu? E vou além, porque realmente o síndico profissional hoje é muito difícil. Eu vejo síndicos começando fazendo panfleto e colocando de porta em porta. Entendeu? Por mais que tenha fazendo as redes sociais, vamos lá, na verdade o síndico, para começar, ele tem que ser criativo para trazer cliente, para depois começar a trabalhar e ter o voto de confiança. Então, por isso que eu acho a questão de ser um pouco desleal esse trabalho, porque tu vai ter que estudar aquele condomínio, e muitas vezes, quando tu vai entregar uma proposta, é no dia. Olha só, no dia, e aí como é que tu vai saber a saúde financeira do condomínio? Então, é nesse ponto que eu acho que as coisas teriam que ser um pouco diferentes. Só reiterando que é isso, né? O nosso público hoje é um público bem específico, e ele é um público de empresários e que conhecem muito o mercado, né? São investidores, então conhecem muito o mercado condominial, eles têm empresas que assessoram eles na auditoria, e fora disso, né, eventualmente que a gente tenha um outro contrato, assim, a gente não trabalha com condomínios que o conselho não se envolve. E eu recomendo que vocês também não trabalhem, porque vocês vão estar... Eu penso que o síndico profissional, ele é um executivo de definições que o conselho faz, porque vocês vão trazer muita responsabilidade para vocês, tomando as decisões sozinhos, né? Então, já aproveitando o gancho, então, só para ratificar, né? O público não é esse, nós não queremos concorrer com o síndico profissional, não queremos porque o custo é muito alto do serviço para nós e porque nós não temos esse interesse, a não ser que seja um público específico. Cíntia, quantos síndicos contratados? Contratado, CLT, que tu tem... Da minha equipe? Quantos eu acho que a equipe está com 10 pessoas 10. agora. Sim. Quantos... Eu tenho uma gerente, né? Uma assistente para fazer orçamento. Sim. E quantos síndicos profissionais que têm os seus condomínios na... Pergunta a bola nas costas. É que 40% da nossa carteira ela é de síndico profissional, mas eu não consigo, até o José Henrique me perguntou isso uma vez, e eu não consigo dar a informação, porque tem muito síndico que é profissional, mas ele ainda não tem empresa, ou então que está o nome dele no nosso cadastro como... vou dar um exemplo aqui, o Jair nem está aí, mas Jair Escota, por exemplo. Ele está o nome dele, e se eu olhar, eu não consigo ver que ele é profissional, mas ele é. Entendeu? Então, numa média, a gente considera, eu não sei te dizer quantos são, mas 40% da nossa base de clientes, que hoje nós temos 1.200 condomínios, o síndico é profissional. Muito bem. Doutora Shalom, o cargo de síndico profissional, profissão não regulamentada, deverá se ajustar para as realidades que se apresentam, ou não? Deverá, tanto o síndico profissional como todas as profissões, todos os operadores, exatamente. Eu concordo com a Gisele em que as pessoas não fiscalizam, não estão preparadas, mas isso acontece com todo tipo de síndico, né? Ali no escritório cansa de chegar condôminos que querem destituir uma síndica ou reparar erros de uma gestão anterior, aquela síndica que ficou 10 anos no condomínio, né, uma ditadura, uma monarquia, e não tem nada a ver com síndico profissional e nada a ver com imobiliária. E a vontade que a gente tem é dizer, e por que vocês não iam nas assembleias? Por que vocês não faziam isso? Por que vocês não controlavam? Tá, primeiro ponto.
Segundo, olha, quanto à concorrência desleal, realmente, se eu fosse síndica profissional, eu não ia gostar de ter uma administradora concorrendo comigo. Mas isso em todas as profissões, né? A concorrência é acirrada, o capitalismo é selvagem e é difícil para qualquer profissão começar. Imagino eu, não só o síndico profissional. A gente fala tanto do síndico porque a gente vive esse dia a dia, né, esse mercado, mas é difícil para todo mundo. E quanto à regulamentação do síndico, né? Algo que eu penso é assim, regulamentou a profissão. Como fica o síndico morador? Tu vai poder ter um técnico e um não técnico? Né? O síndico profissional é regulamentado, tu vai pagar uma entidade de classe e aí tu vai acabar com o síndico morador ou tu vai dar uma opção? Olha, tu pode pegar um profissional regulamentado ou pode ser um morador. Eu acho que fica disparelho isso. Eu fiz uma reunião com um dono de uma administradora em Portugal e ele disse que Portugal o condomínio não pode ser administrado por pessoas que não sejam síndicos profissionais. Aí é um caminho que a gente chegaria, então, num futuro. É a ideia. E aí, eu vou dizer que agora, no momento, eu não me posiciono favorável a isso. Olha, aqui no Brasil, então, síndico só pode ser profissional. Não sei, não, sinceramente... Eu acho que não, exatamente. Eu vou pedir a todos aqui que vocês se organizem na ordem para um debate, se vocês quiserem externar alguma coisa a mais que se venha a falar, e as suas considerações finais. Pode começar, Cíntia. Bom, eu penso que a gente já fez um mini debate aqui, né? E reitero aí o agradecimento por terem me convidado, por eu poder estar aqui explanando a minha opinião, né? E fico à disposição sempre, né? Eu digo que eu sou uma diretora que sou acessível. O meu celular ele não é escondido de ninguém, então eu estou à disposição para quem quiser conversar comigo, me ligar, marcar um café para a gente conversar. Quem trabalha aí na carteira sabe, né, que eu estou à disposição, tá bem? Obrigado. Eu queria agradecer também, né, a oportunidade de estar representando um pouco os síndicos. Eu acredito que, na verdade, quando eu vim para o debate, eu analisei os dois pontos, porque como eu já trabalhei como administradora, já vendi o serviço de administradora, eu consigo ver muito claramente o lado da administradora. E vou te dizer que, ao longo dos anos, em algumas imobiliárias que eu passei, foi conversado essa questão de ter o síndico profissional, funcionário da carteira, e assim, é bem complicado. Acho assim que é desafiador, inclusive, estar aqui hoje colocando toda essa questão. Mas, enfim, a parte da... é difícil também, eu vou te dizer que assim, eu trabalhei em administradoras grandes e pequenas, tá? E é difícil também para a administradora conquistar um síndico profissional. Muitas vezes o síndico ele não quer ouvir aquela administradora. Então, existem os dois lados também. É difícil para uma pessoa pequena, em qualquer ramo que seja, entrar no mercado. Então, por isso que às vezes, claro, a gente sabe que o mercado é desleal em qualquer setor, né, em qualquer questão. Só que, claro, o que eu coloco, sabe, ainda nas minhas colocações finais, imagina, a Crédito, a partir do momento que está aqui hoje e deu a sua cara a tapa em relação a essa situação, eu te digo assim, imagina, eu tendo condomínios, daí imagina, tu disseste que tem uns 40 síndicos profissionais. 40% da carteira. Daí tu imagina esses 40% da carteira se sentindo desconfortáveis e começarem a sair também. Então, é um questionamento que eu deixo também, porque a visão do empresário vai suprir um lado do mercado, que são os investidores, mas daqui a pouco, assim como eu acabo me sentindo, não tenho condomínios hoje com a Crédito, mas imagina daqui a pouco se todos eles se sentirem lesados e quiserem sair. Então, tem os dois lados, por isso que é bom deixar muito claro qual é a intuição da Crédito, né? E, enfim, mas eu quero agradecer a oportunidade, né? E espero ter
trazido um pouco do que os síndicos pensam, né, na verdade. Doutora Shalom, por favor. 3 considerações finais, então. Primeiro, eu agradeço a presença e a oportunidade. Segundo, eu também quero tomar café com vocês, se for com bolinho, pão de queijo, melhor ainda, também estou à disposição. E terceiro, foquem nos contratos e nas notificações, né? Quando contratarem um síndico, contratarem uma imobiliária, façam um contrato muito bem feito, prevendo tudo que pode acontecer, revisem, peçam uma assessoria jurídica, assim, façam um bom contrato. Qualquer problema que vocês virem na administração do síndico profissional, da imobiliária, notifiquem, não falem por telefone, mandem um e-mail, registrem, façam uma notificação, né? Então, eu agradeço café, contratos e notificações, porque é aí que vocês vão se salvar. Você assistiu até aqui esse debate? É lógico que gostou. Se inscreva no canal, dê o likezinho. Os contatos das debatedoras estarão na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.